Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Se Jesus te disse amigo, deixa tudo e vem comigo. Toma Cristo com mãos limpas, e nele vai, e nele vai. Eu te levo, disse o amigo, a um lugar, a um reino comigo, onde tudo é mais alegre e mais feliz. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Amém. Amém. Desculpem mais uma vez, obrigado pela paciência. Já está na ponta da agulha aqui, só um instante eu vou compartilhar. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer ao Senhor por mais esse dia, final de mais uma semana em que nós estamos reunidos aqui para te louvar, para prestar culto ao Senhor, através dessa devoção, desse devocional. Inspira-nos, ó Senhor, abra nossas mentes e corações para que possamos aprender sobre a Tua Palavra, falarmos sobre o que o Senhor tem para nos dizer. Sempre é muito bom estarmos do Teu lado. Então nós queremos Te ouvir com toda atenção. Que o Espírito nos auxilie, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, no Velho Testamento. Josué capítulo 1, a partir do versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Quieto, cachorro, quieto. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. É uma passagem muito conhecida e ela fala sobre um momento na vida dos israelitas muito significativo.
Após a partida do Egito, ou melhor, após a libertação do cativeiro no Egito, após a travessia do Mar Vermelho, depois de haver passado 40 anos peregrinando no deserto, não foram 40 dias, não foram 40 semanas, mas 40 anos andando no deserto, talvez esse tenha sido o momento mais importante para a nação de Israel. A travessia do Rio Jordão para conquistar a Terra Prometida. Como eu disse, foram 40 anos no deserto, 40 árduos anos de viagem no Sinai, numa travessia que seguramente, por conta da distância, poderia ter sido realizada em algumas semanas, até mesmo alguns meses no máximo. Mas o tempo de peregrinação havia finalmente terminado. A geração que havia saído do Egito, ela não existia mais. Aquele povo que saiu do Egito, que tinha sido escravo no Egito, havia perecido todo no deserto. Foram 40 anos em que se sucederam 2 gerações. E por conta disso, aquela geração antiga já não existia, com exceção de 2 homens, Josué e Caleb. Esses foram os únicos que chegaram ao final da jornada. E assim por dizer, nem Moisés conseguiu chegar ao final e ver a Terra Prometida. Então, após tanto sofrimento, tanta dor, tanta provação, fome, sede, uma geração nova, novinha em folha, que tinha sido criada assim nos rigores do deserto, estava ali pronta para atravessar o Rio Jordão e adentrar a Terra Prometida, que havia sido prometida por Deus a Abraão havia 600 anos antes. Só que a primeira coisa que eles teriam que fazer é atravessar o Rio Jordão. Eu acredito que tenha sido um momento muito difícil. E sabe por quê? Porque é um momento de muita expectativa. Quando a gente vai tomar uma decisão, o primeiro passo geralmente é o mais difícil. É aquele momento em que a gente pesa todos os prós e os contras a respeito do que nós vamos fazer. Você pensa consigo mesmo, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço ou não faço? Eu tomo essa decisão ou não tomo? O primeiro passo na direção do teu objetivo é realmente o mais difícil. Aquele então não era um momento qualquer. Era o primeiro passo na tomada de Canaã, a Terra Prometida. Toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, estava prestes a entrar em Canaã. Se a gente for considerar, eles não deveriam ter, aquele povo todo não deveria ter mais de 40 anos na média de idade. Eram muito jovens, eram todos jovens, eram inexperientes, não tinham muita vivência, talvez não tivesse também o treinamento para a batalha, mas, como diz no versículo 16 de Josué capítulo 1, esse povo estava segundo o coração de Deus, estavam de acordo com aquilo que Josué estava ordenando a eles conforme o que Deus orientava. E aí eles dizem o seguinte, em Josué capítulo 1, versículo 16, tudo que você nos ordenou, faremos. Onde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Então eles condicionaram a Josué, olha, a gente obedece você. O que você pedir a gente faz, contanto que você esteja fazendo a vontade de Deus. Aqueles moços, eles estavam confiantes na liderança de Josué, desde que Josué seguisse a Deus. E aí a gente pensa, tá, ok, beleza. Mesmo inexperientes, eles eram jovens, eles eram fortes, eles estavam na flor da idade, eram animados, aptos para a batalha. A juventude é assim, tá pronta para ganhar todas as guerras. Só que eu gostaria de lembrar que Josué
nas guerras da conquista de Canaã, ao contrário daqueles jovens que estavam na faixa dos 40 anos, já era um senhor com 80 anos. 80 anos. Quando ele começou o trabalho dele com Moisés, ele tinha por volta desses 40 anos, mas com mais 40 anos no deserto, provavelmente Josué já tinha 80 anos. E aí eu digo o seguinte: não existe idade certa para você atravessar o seu Rio Jordão. Sendo jovem, sendo velho, experiente ou não, Deus pode usar qualquer pessoa para fazer a obra dele. Deus te chama para, depois de ter passado pelo deserto, qualquer que seja o deserto que você tenha passado na sua vida, pode ser até esse momento da pandemia, você atravesse o Rio Jordão e faça o trabalho que ele está propondo para você. Não importa a sua idade, não importa sexo, não importa sua formação, não importa muito menos se você tem condição ou não tem conhecimento da Bíblia ou não tem. A tarefa de atravessar o Rio Jordão é para todos nós, é para cada um de nós e é para todos nós. Em Josué, capítulo 3, versículo 5, antes de eles chegarem a atravessar, cruzar o Rio Jordão, Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santidade é a palavra. Estar preparado, estar próximo de Deus, estar sintonizado com a palavra de Deus. E Deus fala a Josué, no capítulo 1, versículo 7, então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A santidade leva em consideração o conhecimento de Deus. A gente tem que ter o conhecimento de Deus. A palavra diz que a arca da aliança, a arca que acompanhava o povo, foi trazida pelos sacerdotes quando eles pisaram naquele rio turbulento. E quando estavam perto de atravessar, a arca foi trazida pelos sacerdotes e os sacerdotes conseguiram pisar no leito do rio seco, porque as águas a montante, ou seja, na cabeceira do rio, tinham parado de correr. E aí o povo atravessou o leito do rio com o pé seco. Quando Deus está conosco, coisas impressionantes acontecem. Quando Deus não está conosco, quando nós nos afastamos de Deus, coisas horripilantes podem acontecer. É lógico que nós não iremos vencer todas as batalhas. Os próprios israelitas perderam várias em Canaã. Sempre que estavam seguindo as orientações de Deus por intermédio de Josué, eles venceram. E vencendo, eles tiveram parte na herança, a herança que havia sido prometida. Nossa herança não é Canaã. Nossa esperança não está numa terra aqui nesse mundo. Eu nem preciso dizer onde é que está a nossa esperança, a nossa terra. Portanto, sejamos fortes, sejamos corajosos, sem medo, e atravessemos corajosamente o Rio Jordão. Herde a terra que Deus prometeu para você. Amém. Quando quiser, Adilson. Estou vendo o hino aqui. É o número 48 para quem tem o hinário de capa preta. Tá? Cantemos. Sua vida mais clara se levantará quando Cristo Jesus voltar. Ainda que haja trevas, será como a
de ouro e cristal, nossos pés vão pisar, e o rosto de Cristo, Jesus, vou contemplar, ainda que haja trevas, será como amanhã, será como amanhecer. Ruas de ouro e cristal, nossos pés vão pisar, e o rosto de Cristo, Jesus, vou contemplar, ainda que haja trevas, será como amanhã, será como amanhecer, será como amanhecer. Amém. Vamos orar. Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, agradecido, Pai, por mais um devocional nessa sexta-feira, agradecido, Pai, pela mensagem do Jô, foi muito maravilhosa. Pedimos ao Pai que dê sabedoria, cada vez mais sabedoria a este jovem, para ele continuar trazendo mensagem cada vez mais melhor, Senhor. Também te pedimos, ó Pai, que nos dê um bom fim de semana, com toda sorte do mundo de saúde, paz, amor. Te pedimos, Pai, pelos nossos filhos, nossos irmãos em Cristo, todas aquelas pessoas que estão enfermas, Pai, pedimos que o Senhor põe suas mãos sobre o médico, para que eles sejam curados, Pai. Te pedimos, Pai, também pelos nossos governantes, que o Senhor esteja com cada um deles, dando sabedoria, Pai, para que eles possam fazer o seu trabalho com dignidade, Senhor. Também te rogamos, ó Pai, pela saúde, pela minha saúde, que não ando bem de saúde das pernas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide de mim, cuide da minha esposa, para que nós possamos continuar aqui na terra por muitos e muitos anos com o Senhor. Também quero te agradecer, Pai, por mais a semana que está terminando, e te pedir, ó Pai, que esteja com todos aqueles irmãos em Cristo que no domingo possa estar conosco, participando do aula do Valdir e também do culto de adoração ao Senhor, Pai. Nós agradecemos por mais uma semana que passou e te pedimos, ó Pai, que nos dê um bom fim de semana para todos nós. É isso que te pedimos e te agradecemos desde já, Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém, Senhor.